E aí na sequência, né, variáveis e tipos primitivos. A sintaxe para declaração de variáveis que a gente via em algoritmos era o tipo da variável, e logo na sequência o ou os nomes das variáveis que estariam sendo declaradas daqueles tipos. Se tivesse mais de uma variável, separa por vírgula, né? De forma similar, em C é assim também, né? Tipo e o nome ou os nomes das variáveis separados por vírgula, se houver mais de uma variável, né? Beleza? Só isso? Não, né? Alguém deve ter falado, professor, mas o que é esse ponto e vírgula aí, né? Veja, tem um ponto e vírgula, deixa eu colocar em outra cor. Tem um ponto e vírgula bem aqui, né? O que é esse ponto e vírgula? O que é esse ponto e vírgula? Esse outro aqui, né? Esse ponto e vírgula foi um erro de digitação? Não, não foi um erro de digitação. Em C, existe uma regra bem básica que diz o seguinte: toda instrução ou comando deve ser finalizado com um ponto e vírgula, tá? Então toda instrução deve ser finalizada com um ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? O ponto e vírgula vai indicar para o compilador que essa instrução terminou, que essa instrução terminou, que essa instrução terminou, tá? Que as outras instruções que a gente vai colocar aqui, cada uma delas terminaram, tá? Se você não coloca o ponto e vírgula, o compilador, na hora que ele for tentar transformar o seu código em um programa executável, ele pode achar, né, se você esquecer desse ponto e vírgula, ele pode achar que tenha mais alguma coisa após esse comando que você colocou aqui, e aí pode vir a dar um erro de compilação, tá? Então, um dos principais erros de compilação, né, pelo menos no começo, tende a estar relacionado a essa regra aqui, tá? Que é importante que vocês memorizem, né, e se policiem para não esquecer de colocar um ponto e vírgula no final de cada instrução, tá? E aí você vai falar, professor, mas essa aqui não tem um ponto e vírgula no final, nem essa aqui, né? Não, porque não é um comando ou uma instrução, é uma definição, né? Uma definição ou uma importação, tá? Então, quando é uma definição, que nesse caso eu estou definindo aqui, ó, aqui o meu programa começa, vou colocar em outra cor. Aqui o meu programa começa, aqui o meu programa finaliza, aqui eu estou incluindo uma biblioteca. Então, isso não são instruções, são, vamos dizer assim, definições. Definições a gente não coloca ponto e vírgula no final, tá? Grave assim, que pelo menos nesse começo vai ficar mais fácil a sua associação, tá? Tá, e quais são esses tipos, né, de variáveis que eu coloquei aqui em azul? Que tipos são esses, né? Lembra disso? Portugal a gente viu inteiro, real, caractere, né? Em C, os respectivos estão logo à frente, né? Para inteiro, essa palavra int. Para real tem dois tipos, float e double, tá? E para caractere, essa palavrinha aí, char, tá? Eu lembro que em algoritmos a gente trabalhou com esse tipo aqui, né? Ó, cadeia. Esse cadeia era uma cadeia de caracteres, né? Aqui em C a gente não vai trabalhar com isso por enquanto, tá? Por enquanto. Tá? Então não vai ter um tipo específico para a cadeia aqui em C. Então por isso que eu até excluí isso aqui, essa parte aqui desses tipos, né? Porque para a linguagem C, a cadeia, né, ela vai deixar de ser um tipo primitivo de dados para ser um tipo composto, né, de dados, que no caso seria um vetor de caracteres. Mas isso não vem ao caso no momento. Quando a gente for estudar vetores, a gente vai dar uma certa atenção para isso, tá? E esse conversor de tipo, eu deixei aqui, mas porque lá na frente eu vou voltar nesse slide e vocês vão entender por que está aqui, tá? Mas nesse primeiro momento, acho que basta que vocês memorizem assim. Quando for inteiro, né, eu vou utilizar a palavra int para declarar uma variável do tipo inteiro. E quando eu for trabalhar com inteiro, eu vou utilizar o porcentagem d. Tá? Deixa eu apagar aqui. Quando for real, eu vou utilizar ou float ou double, tá?
Por que tem esses dois? Basicamente, né, por conta de questões de precisão de casas decimais. O float, se eu não me engano, ele tem precisão de até 6 ou 7 casas depois da vírgula, tá? Deixa eu colocar aqui no outro canto. 6 casas decimais. Precisão, tá? E o double tem mais, eu acho que até 11 casas decimais, tá? A precisão de casas decimais, tá? Então, um cálculo assim que precisa ser bem definido, bem preciso mesmo, né? Tem vários, assim, não existe uma margem de arredondamento, então talvez seja mais interessante utilizar o double em relação ao float. Mas nos nossos casos, talvez eu acredito que o float seja mais que suficiente para resolver os nossos problemas, tá? E o conversor de tipos, né? Para cada um desses tem um respectivo. Para o float é o porcentagem F e para o double é o porcentagem LF, tá? De long float. E para o caractere, né? Quando a gente estiver falando de caractere, o tipo de dado é o char e o conversor é o porcentagem C, tá? De novo, a gente vai entender mais para frente para que serve esse conversor.